Pai, eu te louvo, te agradeço por esse tempo onde nós vamos falar do teu amor, da tua graça, compartilhar, Senhor, experiências, compartilhar o poder de Deus na vida das tuas filhas, Pai. Seja com todos nós, quem vai assistir, quem vai ministrar a tua palavra, quem vai orar, seja todas usadas pelo teu poder e pela tua graça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olá a todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Nós teremos hoje uma live muito especial com a nossa querida Magda Wassenberg, que tem um testemunho maravilhoso. E depois nós seremos ministrados em oração pela pastora Zilmar. Vai ser um tempo precioso que nós teremos hoje. Olá, bem-vindo Graziela, bem-vindo pastora Liliane, bem-vindo missionária Márcia. Mais uma live, que bênção, né? Que bênção! A oportunidade que nós temos de falar do amor de Deus, compartilhar do amor, da graça do Pai. Eu quero pedir para vocês, se puderem, convide os amigos, tem esse aviãozinho aqui embaixo, convide os amigos para assistirem, porque vai ser um testemunho maravilhoso. Mande a setinha, mande o convite para as pessoas, para todas as pessoas que vocês conseguirem. Cadê? Todas as pessoas que vocês puderem, mande o convite. Amém? Eu quero agradecer a Deus mais uma vez que Ele tem nos abençoado e tem nos privilegiado com esse tempo de falarmos, do amor dEle, da graça dEle. Olá, Fábio, seja muito bem-vindo. E é um privilégio agradecer a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo. Agradecer também ao meu pastor, o pastor Misael Lago, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui para compartilharmos do amor de Deus. E agradecer a vocês da comunidade evangélica Boas Novas que estão por aqui, a todos os amigos que estão aqui. Vocês não são da comunidade, mas são nossos amigos, estão aqui para ver o testemunho da nossa querida irmã Magda. Então, gente, vamos chamando, porque eu não posso chamar a nossa irmã Magda enquanto não tiver o número possível. É a primeira vez, uma amiga que me indicou, seja bem-vinda, Graziela, você é muito bem-vinda. Um beijo, Bianca. Então, gente, como eu estava falando, para eu chamar a irmã Magda, tem que ter um número bom de pessoas, porque ela vai contar o testemunho dela. Então tem que desenvolver uma linha de raciocínio, tá bom? Guilherme Neto, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Aleluia. A minha querida irmã Laísa acabou de entrar. Seja muito bem-vinda, minha querida. Se vocês puderem mandarem convite, gente, é um testemunho muito maravilhoso. Mande convite para os seus amigos. Essa setinha aqui, ó, manda convitinho para as pessoas, para elas irem entrando, para elas não perderem o início da história. É legal a pessoa entrar para ela desenvolver uma linha de raciocínio, tá bom? Então convide, vão mandando convite para as pessoas irem entrando. As pessoas estão ocupadas na sua casa, então elas vão entrando aos pouquinhos. Adilson, seja muito bem-vinda, meu querido. Convite para as pessoas irem entrando. A querida pastora Zilmar já entrou. Um beijo, minha querida. Daqui a pouco nós vamos ter um tempo maravilhoso com a senhora, onde a gente vai bater um papo. Um beijo para minha amiga Sandra Reis, Arte Floratas, que está entrando. Adilson, tudo bem? Jeane, seja muito bem-vinda. Vamos esperar as pessoas irem entrando para a gente chamar a nossa querida irmã Magda, tá bom? Eu não vou começar antes, porque, como eu estou falando, por causa do testemunho, para todas as pessoas, eu vou... Nossa, irmã Magda... Está sem áudio. Está sem áudio. Gente, vocês estão me ouvindo? Arte Florata tá falando que está sem áudio. Bruno, seja muito bem-vindo, meu querido. Por gentileza, me dá um positivo se vocês estiverem me ouvindo. Estão me ouvindo? Alguém pode falar um ok para mim aí? Está ouvindo, pastora? Que bom. Ótimo, ótimo.
Ai, maravilha, estão ouvindo. Vamos esperar a nossa querida irmã Magda entrar. Ah, ótimo, ótimo. Ótimo, as pessoas estão chegando. Gente, se vocês puderem mandar um convite para os seus amigos, o testemunho da irmã Magda, quem não conhece, é um testemunho lindo e vai abençoar muitas vidas. Se você puder, com essa setinha, é só você clicar nessa setinha que tem aqui embaixo e selecione uns 5 amigos de vocês para participarem dessa live, tá bom? Nossa querida irmã Magda já chegou. Eu vou conversar um pouquinho com a irmã Magda para esperar vocês convidarem seus amigos, tá bom? Mande convite. Oi, minha querida! Paz do Senhor, irmã Magda. Amém, amém, amém. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar comigo nesta tarde. Eu que Que agradeço. privilégio. O privilégio é todo meu. Eu estou esperando as pessoas irem entrando, então eu vou falar um pouquinho. Eu conheci a senhora pelo YouTube, fui impactada pelo seu testemunho. Eu falei, que testemunho maravilhoso. Já faz alguns anos, porque eu sou uma consumidora de testemunhos do YouTube. Eu amo ouvir o que Deus faz na vida das pessoas, eu amo assistir. E Uhum. quando eu ouvi o testemunho da senhora, foi assim maravilhoso. E quando começou a quarentena, eu comecei a chamar amigos para participarem aqui da live, compartilhar do amor de Deus. E a senhora acredita que eu fui no YouTube fazer alguma coisa, apareceu o testemunho da senhora lá de novo. Eu falei, Senhor, muito obrigada, porque isso aí é Deus que prepara, É porque verdade. eu tinha visto há muito tempo, eu não lembrava, nem teria lembrado de convidá-la. Uhum. E aí a senhora apareceu. Eu sou apaixonada pela senhora. A senhora tem um carisma, a senhora tem um sorriso bonito, a senhora é Obrigada, alegre. obrigada. Eu gosto, a senhora é uma graça, assim, eu sou apaixonada pela senhora. Então, quando a senhora aceitou o convite, eu falei assim, gente, que honra, que privilégio a senhora estar aqui. Pastora, pastora, olha isso, hein? Pastora Magda. Vamos conversar um pouquinho para as pessoas mandarem convite para subir um pouco mais essa audiência, porque como é testemunho, a pessoa tem que ter uma linha de raciocínio do Sim, testemunho da sim. senhora. Então vamos conversar um pouquinho. A senhora está já quase 3 meses em Portugal, porque a senhora tinha feito planos para voltar para o Brasil, mas os planos do Senhor eram outros, hein? É verdade. Eu cheguei aqui dia 30 de janeiro. E eu tenho uma filha que mora aqui, tenho também um casal missionário da minha igreja, que é muito querido e eu tenho como filhos. Então, eu passei. A minha intenção era ficar 2 meses, mas a minha volta seria 28 de março. Eu ainda antecipei, porque aí a pandemia já estava pegando fogo. Eu antecipei para o dia 18, 10 dias antes, mas na véspera eles cancelaram os voos e eu só consegui remarcar agora 9 de julho. É quando eu estou voltando para minha terra. Meu aniversário, hein? No dia do meu Ei, aniversário. Eu faço aniversário dia 9 de julho. olha Quando a senhora só! falou, eu falei, meu aniversário vai voltar. Que Uhum. bênção, que bênção. Olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu já conversei com a senhora em particular, falando que eu convidei a pastora Zilmar para orar no final. Mas Sim, a senhora pode ficar totalmente à vontade, contar o testemunho no tempo da senhora, porque a senhora, ao contrário de mim, eu sou acelerada, a senhora é toda calminha, toda assim educadinha. A senhora pode contar no tempo da senhora o testemunho, porque qualquer coisa a gente abre uma nova live para a ok. pastora Zilmar orar, não tem problema. O importante, porque a gente não tem que seguir o tempo, porque o importante é que a mensagem seja falada. E eu, quando eu fiz os anúncios, eu coloquei que a senhora foi jornalista da Rede Globo, porque são as ferramentas que a gente usa para atrair as pessoas. A gente É sabe que verdade. isso. Eu fiz uma live com o pastor Luiz Saião, ele falou que isso são apenas predicados, aquele homem de Deus, aquele homem culto, ele deu uma aula de ética, uma aula de servo de Deus, assim, e eu sei que o que vale muito mais do que ter cargos, é, projeção, no caso da senhora, projeção nacional, é nós sermos servos do Senhor É Jesus, verdade. porque a nossa vida é efêmera, vai passar tudo muito rápido, daqui a pouco nós vamos estar com o Pai, e é isso que realmente vale. É verdade. Amém? Nós somos como neblina, né? Nós... Oi? Nós somos como uma neblina, Paulo disse, né? Paulo Tá no não, nome. Tiago. Somos como uma neblina. E a gente tem que ser usado mesmo por Deus aqui. É, é mesmo.
Wassenberg, de onde que vem? É alemão? Não, o meu avô era da Ucrânia, era judeu e veio por conta da guerra, na Primeira Guerra. Ele já veio por conta da perseguição e tal, então ele veio, ele foi para o Brasil. E aí conheceu minha avó e por aí foi. Ah, tá, tá. Então, Magda, vamos começar? Vamos. A senhora começar como foi a infância da senhora, né? Como foi o início da sua infância? Como que foi? Eu vou falar, combinar com a senhora o seguinte: se a senhora falar alguma coisa que eu acho que é pertinente, que é pontual, nós darmos luz, eu vou interromper, tá bom? Eu já peço Tudo bem, desculpa antecipado, sem mas a senhora problema. fica à vontade para contar seu testemunho. Ok, sem problema. Bom, eu já falei que tenho sangue judeu, né? Eu nasci numa família só de mulheres. Era minha mãe e, na verdade, eu não nasci, eu cresci nessa família, porque o meu pai saiu de casa, eu era bem pequena, 6 meses. Então, a minha mãe separou e eram duas irmãs mais. E aí depois ela foi morar por conta da separação com minha avó, a mãe dela, mais uma tia, uma irmã dela. E depois veio uma menina que foi adotada na família. Então era só mulher. E minha mãe teve que trabalhar, ela deu um duro e conseguiu vencer. Ela chegou a ter uma rede de salões de beleza e ela deslanchou. Então ela nos criou muito bem, eu não tenho que reclamar. E estudei nos melhores colégios, e eu e minhas irmãs. Então a gente foi crescendo. Minha mãe só não teve o cuidado de passar para nós fé, fé em Deus. Ela ia à igreja católica uma vez ou outra. Nós não tínhamos, não seguimos a religião, embora a gente vivesse na calçada da sinagoga, nós também não fomos ser judeus, né, religiosos, ortodoxos. E a minha avó, depois de um certo tempo, ela se converteu ao evangelho e foi ser serva do Senhor na igrejinha. Nunca me levou. A minha mãe também não, embora frequentasse de vez em quando a igreja evangélica, mas eu cresci sem referência nem paterna, nem divina, porque se falava muito. Minha mãe falava, meu Deus, aí vamos à missa, mas eu não gostava de ir, eu achava muito chato ficar ali, não tinha muito atrativo para uma criança. E assim eu cresci sem um referencial divino. Eu não acreditava em Deus, eu achei, obviamente, pelo fato de eu não ter pai, não ter o referencial masculino, paterno, então isso já foi um ponto para afastar. E assim eu fui crescendo, quis fazer jornalismo, fui para a universidade e ali, quando cheguei, já estava sendo muito pressionada por um feminismo que dizia mulher igual homem, mulher igual homem. Então eu disse assim, olha, tem razão, mulher igual homem, eu não tenho que estar, sabe, eu tenho só que disputar com ele o lugar, por igual. Mas tinha uma área que eu achava que a mulher era bem diferente do homem, que era a área sexual. Os homens tinham liberdade e as mulheres não. Então eu disse, ó, eu vou me emancipar. Eu namorava um rapaz, eu disse, eu vou fazer sexo. Embora minha mãe não concordasse com isso, a orientação dela era que a gente se mantivesse virgem até o altar, porque era uma coisa tradicional da região. Mas, mesmo assim, eu teimei e fui. Eu não sabia que na Bíblia tinha dizendo que o sexo só deve ser feito, praticado dentro do casamento. A partir daí, sim, um conheceu o outro. Só que essa não é uma recomendação só para mulheres. Jesus nos chama à santidade. Então, ele fala isso para homens e mulheres, mantenham a pureza. Não é? Então, mas eu nem imaginava, não acreditava nem em Deus, nem em Jesus, coisa nenhuma. E eu fiz, então, sexo fora do casamento com aquele namorado. Só que na minha inexperiência, eu engravidei.
menina ainda, e aí eu não tinha mais o que fazer, o rapaz não quis ficar comigo, e eu tive que assumir o filho sozinha. Só que, quando o menino nasceu, eu tive que ir morar em Brasília, porque minha mãe era muito conhecida, muito bem relacionada na cidade, então ela achou por bem, eu tinha uma irmã que morava lá, e achou por bem que eu fosse para Brasília passar um tempo lá, talvez até ficar fazer a universidade lá. Mas eu não queria, eu queria voltar. Fiquei ali até ter a criança, e quando o menino nasceu, eu olhei para o alto, onde diziam que Deus morava, embora eu não acreditasse, então eu disse, olha aí, se você existe, não mexe no meu filho. Eu tinha medo que, se esse Deus existisse, levasse meu filho, matasse, porque a minha avó dizia, olha, Deus mata, Deus faz viver. A minha avó era crentona. E eu via isso de vez em quando, então eu não acreditava que isso, mas na dúvida a gente não quer perder, não é, a nossa barganha. Então, Sim. eu disse isso, toquei a vida, tive que passar um ano por aí lá em Brasília, voltei para Recife, e quando eu voltei para Recife, voltei para a universidade, eu tinha uma professora que era da Globo, e ela disse, oh, você tem jeito, vamos fazer um teste lá na Globo? Aí eu disse, vamos, né? Aí fui fazer só um estágio de 3 meses, mas eu me dei super bem. E Ah, aí que eu legal. fiquei, já fui logo contratada e fui me graduando, eu fui me profissionalizando, terminei o curso e fui fundo, né? E cheguei a repórter 1, depois repórter 2, 3 e, por último, repórter especial, que é o último degrau para um profissional dentro da Globo, Isso tudo em Recife. tudo em Recife. Só que quando você chega a repórter nacional, você tem gabarito, você tem a capacitação para um repórter de rede. E a Globo é muito exigente nessa área, então eu tive que tirar o T e o D do pernambucano, eu tinha que colocar o tio de do Centro-Sul e Sul, porque Sim, sim. há muita rejeição na parte do Centro-Sul e Sul do sotaque. Então, É começava verdade. Sim. a Globo mandava fono para Recife, para todo o Nordeste, para que a gente pudesse ser treinado nisso para falar padrão. E assim eu estava com um excelente salário, salário top. E aí comecei quando eu cheguei nesse patamar aí, eu já tinha, assim, sabe, minha casa, meu carro, os valores que o mundo, né, Sim. trazem para o profissional que se dá bem. Mas outros valores chegaram para mim também. Alguns, ou a maioria dos profissionais que se destaca, sempre absorve isso, que é orgulho, prepotência, autossuficiência, arrogância. A gente vê isso até no meio evangélico, no meio religioso de uma maneira geral. A gente vê porque isso é intrínseco do homem. O homem é assim. Então, Sim. esse orgulho, esse jeito de ser, essa soberba, né, existe. E eu estava me sentindo o máximo. Então, eu costumo dizer que tinha de perfume francês a homem bonito. Muitos rapazes queriam namorar comigo e me cercavam, e eu escolhia, porque eu estava agora, né? Eu estava por cima da Sim. carne seca. Então, Isso a senhora estava com quantos anos? na casa dos 25 por aí, já Uma formada. menina. Bem nova, 25, 26 anos por aí. E nesses paqueras, esse povo que me cercava para namorar, tinha muitos amigos, né? Porque quando você tem fama, tem dinheiro, os amigos, né, grudam, chegam muitos. E eu fazia a seleção, eu escolhia. Mas entre esses rapazes que queriam me namorar, alguns eram casados. Eu não queria nada com eles, porque eu tinha uma certa moral, mas, na verdade, eu não queria era me machucar. Mas moral, eu acho difícil no mundo que a gente vive. É complicado.
E um desses rapazes, que era casado, insistiu demais. E eu terminei cedendo, porque coração é terra que ninguém manda. Isso é o que o mundo diz, né? Mas quando Jesus entra, a terra é de Jesus. Mas eu não sabia nada disso, muito resistente a qualquer tipo de, sabe, de fé. Então, eu me envolvi seriamente com esse homem casado. E foi muito complicado, porque as pessoas geralmente querem, as mulheres querem apresentar marido, namorado, noivo, né? Olha, vem aqui, eu quero te apresentar. Eu não podia fazer isso, tinha que viver às escondidas. E aí era complicado, porque eu tinha que engolir esse sapo todas as vezes que eu me deparava com essa situação. Então, eu fui levando, e, de repente, quando eu dei conta, eu estava grávida de novo. Descuidei, e quando vi, estava grávida. Aí as pessoas dizem assim, poxa vida, uma mulher tão esperta, né? Já uma profissional tal, não sabia na época, já não tinha anticoncepção. Tinha sim, é porque a gente acha que com a gente nunca vai acontecer. É. Então, o rapaz não ficou comigo, ficou com a família, e eu tive que assumir outro filho sozinho. Mais uma vez, quando o menino nasceu, de novo eu olhei para o alto e disse, olha aqui, está vindo o segundo filho, se é burrice, o problema é meu. Não se mete aqui. Eu falava isso para alguém que eu não acreditava, mas era barganhando algo que eu tinha receio, eu tinha medo. Então, toquei a vida, eu tinha dinheiro para pagar empregado, as creches mais caras, o que eu quisesse. Então, eu não tinha problema nessa área. E eu fui tocando a vida, até que veio trabalhar em Recife um rapaz para ser o apresentador principal local. Ele veio de Belém, Hugo, o nome dele. Quando ele chegou, eu achei ele bonito, eu ia muito por aparência. Então, eu fui me chegando ali, coleguinha de trabalho e tal, e começamos a trocar ideias, e aí começamos a sair, eu querendo mostrar a cidade para ele. E fomos iniciando um namorico assim, até que com 5 meses de namoro, ele falou assim, vamos casar, a gente está dando tão certo. Aí eu disse, mas como assim? Eu não nasci para casar, eu já tenho minha vida independente, eu já tenho filhos, tenho casa. Olha, eu não. Não, não, mas vamos, eu sou tão sozinho aqui. Insistia, e eu querendo não. E eu dizia, casamento é uma instituição falida. Eu completamente mundana, completamente avaliada pelas coisas, sabe, que eu gerenciava do mundo. Então, mas no fundo, o que eu queria era casar, eu queria um lar, eu queria uma família normal, um marido para cobrir, não é? Só que eu tinha medo. Eu digo, olha, homem, minha mãe dizia assim, todo homem calça 40. É tudo igual, tudo safado. Então, aquilo ficava no meu... E eu tinha experiência, não só minha, mas de amigas minhas e tal. Problema de relacionamento. Mas aí ele insistiu, não, vamos casar. Eu pensei assim, eu digo, olha, eu vou casar. Se não der certo, separa, tem o divórcio. Aí o divórcio é tão certo que está na Bíblia. Se está na Bíblia, é de Deus. Eu nem acreditava em Deus, nem acreditava na Bíblia, mas na hora da minha defesa, eu usei todos os argumentos que eu podia usar. Na verdade, depois de um tempo, eu entendi que realmente o divórcio está na Bíblia, não no contexto, no entendimento que eu tinha de divórcio. Jesus, quando é questionado a respeito de divórcio, ele diz, Moisés fez uma carta de divórcio, como quem diz assim, não, meu pai. Então, o divórcio está na Bíblia, mas não foi Deus. Divórcio é coisa de homens. E Jesus, depois, ele explica isso por causa da dureza do coração do homem. Não perdoa a Sim. ambição por outras coisas, enfim.
Mas eu não sabia nada disso. Falei, vamos casar. Aí ele vem, que para mim foi uma proposta indecente. Ele diz assim: você se incomoda de casar numa igreja evangélica? Eu sou crente. Ai, Olha, ai, ai. Eu tinha horror a crente. Eu achava que crente era o fim da picada. Era a coisa mais chata que podia existir. Era o tal do povo crente. Eu só vi os crentes pregando nas praças, nas cidadezinhas de interior, e eu viajava, minha rota era Nordeste, então eu viajava aquelas cidades todas. E eu via muitos crentes nas praças falando de Jesus, pregando: aceite Jesus ou vai para o inferno. E eu vi os crentes mal vestidos. E eu dizia: aquilo só pode estar fedendo, porque num sol nordestino. E de paletó, aquelas roupas de manga comprida das mulheres. Não, não, não. Mas Hugo cheirava perfume francês e se vestia bem. E eu disse: ele não tem isso de crente. E também nunca falou para mim: aceite Jesus. É tanto que eu fui saber já nas vésperas do casamento. Aí ele diz assim: eu não sou esses crentes aí, sabe, piegas, eu não sou. Aí eu disse assim: ele deve ser um crente moderno. Crente moderno bebe, fuma, vai para motel. Então eu vou ser uma crente moderna. E eu disse: tá bom, então vamos casar. Casamos, mas eu não dei certo, não. Eu disse: olha, eu fui uma ou duas vezes na igreja. Eu disse: aqui não é meu lugar. Eu passo a semana inteira enfrentando todo tipo de situação. Viaja para um lado, porque o presidente da República vai visitar o Nordeste, vai inaugurar uma adutora. Viaja para o outro, que caiu um avião, vai fazer. E eu ficava, porque o repórter especial, ele é o padrão global. Então, os repórteres locais, eles cobrem as coisas locais. E o nacional, o especial, ele tem que ficar viajando. Então, só tinha 2 repórteres no Nordeste todo, na minha época. Depois foi chegando mais. Então, eu viajava muito. Eu trabalhava demais. Então, eu não vou ficar no domingo, quando eu tenho livre, que posso ir para uma praia, curtir meus filhos, meu marido, tomar uma cerveja bem gelada e olhar para o alto e dizer: afinal, sou filha de Deus. Eu não vou. Ainda mais tem um dízimo que é só exploração. Todo pastor é ladrão. Olha, eu falava isso com todo o meu fôlego, porque era o que eu achava e é o que o mundo acha. O mundo também fala isso, sabe? E eu disse: não vou mais ficar aqui, não. Não fomos mais. E nasceu uma filha. Quando essa menina nasceu, nós notamos que ela tinha problemas, fomos aos especialistas e eles constataram que ela tinha um problema motor. Veja bem, eu tinha 2 filhos, o Hugo assumiu os 2 filhos, registrou e virou o pai dos meninos. E aí veio uma menininha, que coisa boa. Pronto, a família estava, família Trololó, fechada, que coisa boa. Então, eu estava feliz da vida, mas aí essa menina veio com esse problema. Iniciamos sessões de fisioterapia, ela tinha um problema motor, precisava fazer fisioterapia, natação, uma série de coisas. Então, nós iniciamos tudo isso. E eu via, caiu o celular. Aqui. E eu Pronto. via o meu marido com 1,84 m, tendo que andar de 4 pés numa salinha de fisioterapia, de terapia. E também a minha filha, misturada com aquelas crianças deficientes. E eu dizia: isso é humilhação. Eu fiz a leitura certa, era uma humilhação. Eu não sabia nem porquê, nem de onde vinha, né? Mas, ao longo da minha caminhada, eu tenho 33 anos já, vai fazer 33 anos que eu sirvo ao Senhor. E, ao longo disso, eu vi que a humilhação ela tem um benefício. É moldar, melhorar o nosso caráter, sabe? Nós somos por demais orgulhosos, soberbos. Nós somos. Nós não queremos admitir, mas somos. Sim, sim. E assim é uma forma, a humilhação é uma forma que o Senhor usa para nos tratar, para nos fazer melhor.
e podermos servir a Ele melhor. E foi uma luta grande. Em fevereiro de 87, eu voltando de uma reportagem, o carro que eu vinha quebrou a barra de direção, cruzou uma BR lá perto de Recife já, e entrou por um bambuzal, e atrás do bambuzal havia um precipício, uma descida bem íngreme. Se a gente caísse ali, talvez morresse, porque andávamos a 120 por hora, já voltando com a reportagem para poder entregar. Mas, na direção que o carro foi, havia uma pedra. Ele bateu nessa pedra, não caímos, né, no precipício, não morremos, mas nos machucamos. Eu fui a mais grave, eu quebrei a coluna, mas não sabia que tinha quebrado a coluna. Os 3 rapazes que trabalhavam comigo, cada um teve o seu machucado, clavícula, nariz, enfim, mas eu fui a mais grave, só que eu não sabia. A porta abriu, eu escorreguei assim, deitei numa grama que tinha lá. E aí, só depois eu vi, porque os meninos filmaram o local do acidente, é que naquele buraco todo só tinha uma pedra. Nós batemos justo naquela pedra. Oh, E quando provisão. eu caí, não, eu fui me assim, escorregando mesmo, deitei na grama, os 3 rapazes ficaram ao meu redor em pé. Mas eu não me levantei, porque naquele momento, aí sim, Deus começou a falar comigo, só depois é que eu vim identificar que era Deus. Que é Deus. Ele começou a dizer, não dobra. Era uma voz que eu não sabia de onde era, que falava aqui dentro de mim, não dobra, mas com tanta convicção que eu não tinha como desobedecer. E aí eu fiquei ali quietinha, veio logo socorro, a gente foi levado para o hospital. No primeiro hospital fizeram muitas radiografias e o médico disse, olha, eu acho que você não quebrou nada, mas o nosso raio-x não está muito nítido. É bom que você vá para um outro hospital. Meu marido já estava lá e ele disse, como é que eu levo ela daqui? Se fosse levar no carro dele, não era ambulância, eu ia ter que dobrar. Então, eu era muito braba, eu era repórter especial, ganhava mais do que ele, então tinha que ser respeitada. Eu disse, eu não dobro, chamo uma ambulância. Aí chamaram a ambulância, eu fui no outro hospital, sim. Fizeram uma junta médica, uma radiografia só bastou, o médico disse, olha, você teve muita sorte, você quebrou a primeira vértebra lombar, que fica na altura da cintura, os ossinhos estão todos assim fragmentados. Se você tivesse feito qualquer movimento de dobra, essa foi a palavra que o médico usou, eu na hora não juntei, você ia ficar paraplégica, não ia poder mais andar. Esse não era o plano de Deus para mim. E foi muita sorte, foi a palavra que ele usou e foi a que eu segurei. E ele disse, você vai passar 4 meses engessada, todo tronco, mas vai ficar boa, não vamos fazer cirurgia, nada. Tudo bem. Fiquei os 4 meses engessada. E quando faltavam 15 dias para tirar o gesso, a minha filha, que estava com 1 ano e 8 meses, morreu. Oh, Jesus. Teve uma pneumonia brava, uma bactéria que atacava o coração e morreu. Aí o meu chão foi arrancado, nós não sabíamos o que fazer, eu queria morrer também, eu tinha medo da morte. A morte, para quem não conhece Deus, é o desconhecido, existe ou não, o que é que tem do outro lado. Ninguém sabe, então cada um diz uma coisa, os espíritas dizem uma coisa, os católicos dizem outra, os evangélicos outra. Então quem tem a razão, quem tem a verdade? E eu ficava nessa neura. E naquela hora eu me vi em apuros, por não ter um Deus que consolasse. Nós nem conseguimos enterrá-la, nós fomos para casa, a nossa família, as minhas irmãs que providenciaram o enterro. E em casa, pela primeira vez, eu vi algo de crente que me chamou a atenção, porque eu não gostava dos crentes, eu era muito resistente. Mas naquele momento onde eu estava vivendo a minha maior dor, eu acredito,
O pastor que me casou, a esposa e mais o bispo da igreja, eles souberam da notícia, o meu sogro era conhecido do bispo, e eles foram na minha casa fazer uma visita. Só a minha mãe que estava ali, no pé da cajarana, como a gente diz, mas ninguém chegava. As pessoas ligavam, como ele está, como ela está, e depois eu vou por aí. Ninguém quer chegar na casa de um filho morto. Ninguém. E a igreja, ela erra. Ela fica omissa numa hora dessa. Muitas vezes não quer chegar. Porque é natural, você não quer ter dor. E isso é muita dor. Mas aquele povo estava ali. E eu gostei disso. Porque aí eu comparei os amigos, a família não está, e cadê? Mas eles estavam ali. E eles fizeram algo que ainda mais me tocou. Eles choraram conosco. Depois eu entendi que a Bíblia diz: chora com os que choram e te alegra com os que se alegram. Mas a igreja muitas vezes quer se alegrar com os que se alegram. E às vezes nem se alegrar, tem inveja. Sim, Porque sim. ganha um carro novo, comprou a casa, e a gente fica com aquele sentimento. Ninguém vê sentimento, né? Ninguém consegue, mas Jesus vê. Jesus conhece o coração. E aí, depois que eles choraram, então, eles pediram para orar. Eu disse: pode orar. Eu já estava assim, sabe, tranquila com eles. E eles começaram a orar. E eu entendendo que orar é isso, é conversar com esse Deus que eles creem, eu. E então eu comecei a perguntar: onde está a minha filha? Eu perguntava para mim. Era aquele, sabe, aquela loucura da mãe que perde o filho. Aonde está minha filha linda nessa hora? Aquela mesma voz que dizia não dobra, agora começou a dizer na igreja. Eu perguntava onde ela está e a voz dizia na igreja. E eu, então, comecei a brigar. Como igreja? Eu não gosto de igreja. Igreja é um lugar de gente falsa, hipócrita, que diz uma coisa e faz outra. Eu via de um lado a igreja católica cheia de padres homossexuais, às vezes bêbados, alcoólatras. O padre que batizou o meu filho, ele até já morreu, porque na época era muito velhinho, meu filho já tem 40. O padre que batizou meu filho, meu segundo filho, batizou alcoolizado. Da gente sentir o cheiro, e das mulheres que ajudavam ele na liturgia, ficavam falando o Pai Nosso, que ele ia e voltava. Ele não sabia terminar o Pai Nosso, entende? E a gente virou gozação. Mas era um mero ritual para mim, uma coisa que não tinha nenhum valor. E eu reclamei isso e disse também do outro lado, a igreja evangélica, que se diz santa. Não é diferente, porque, pelo que eu sei, Deus não tem pecado, pecadinho, qualidade de pecado. Pecado é pecado para Deus. Agora, desse lado evangélico, as pessoas não têm tanto homossexual. Pelo menos na época que eu me converti, não era tão assim aberto. Hoje a gente vê muito mais as revelações. Mas tinha muito adultério, tinha mentira, tinha roubo. Mas roubo? Que roubo? Ora, roubo nos dízimos e nas ofertas. Depois é que a gente vai entender todas essas coisas. Sim. Então eu disse, não dá para acreditar. E eu dizia: aonde ela está? Aí a voz dizia: na igreja. Então eu olhei para o pastor, meio chateada, e disse: pastor, eu vou para a igreja, tá? Já que aquilo não me largava, eu vou para a igreja, eu vou começar a ir para a igreja. E comecei mesmo, sempre que eu podia, quando eu não estava de plantão no domingo, eu ia para a igreja, ficava lá atrás, as pessoas iam conversar e eu sempre esquiva, não queria muita, sabe, aproximação. E fui ouvindo a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E vinha chegando. E um dia nós tentamos adotar uma criança, fomos em orfanatos da região,
e uma mulher disse assim: olha, vocês são conhecidos na região, têm dinheiro, são famosos. Eu tenho certeza que vocês derem uma oferta para aqui, a diretora vai dar uma oferta para vocês, vai dar uma criança para vocês. E eu sabia que tinha uma fila enorme para adotar crianças e teria que passar por uma burocracia e tal. E aí eu pensei assim, eu vou pagar, furar a fila e tirar uma criança por debaixo dos panos de uma maneira ilícita, sem passar por juiz, sem nada. Aquela voz disse assim para mim: filho não se compra, filho é um presente de Deus. Aí eu disse assim, ó, acabou. Virei para o meu marido e disse: eu não quero mais adotar menino, eu ainda posso engravidar, nós não ligamos nada, vamos, quando passar essa ansiedade toda, eu vou engravidar. E toquei a vida e continuava indo na igreja. Todo domingo que eu podia, ia para a igreja. E a palavra vinha e eu ia absorvendo, e ela não volta vazia. E um dia o pastor pregava sobre a chamada dos apóstolos, e ele disse assim: olha, Jesus juntou aqueles homens e disse assim: aqui, não são vocês que escolhem a Deus, é Deus que escolhe vocês. Foi nessa palavra que o Senhor me alcançou, me resgatou. E aí Aleluia. eu ouvi mais uma vez aquela voz que dizia: não dobra, é na igreja, filho não se compra. Agora dizer: filha, eu quero você trabalhando para mim. Quando disse Aleluia. isso, meu Deus, o tempo fechou para mim, fiquei como se estivesse numa redoma, sabe? Eu e ele. E ele falava as coisas. Você era muito dura, você era muito dura. E aí ele disse: mas eu te engessei. Aí foi tudo vindo na minha cabeça, sabe? Toda a história que eu tinha vivido, não dobra. Aquilo tudo foi chegando, foi chegando. E eu comecei a dizer: Deus existe. Não só existe, mas fala, Deus fala. E eu lembrei que a minha filha tinha morrido e eu tinha feito reportagens com filhos mortos em acidentes e tal. E quando ele falou isso, eu lembrei que eu estava engessada e que eu não pude me quebrar na, no cadáver da minha filha, né? Eu não pude. E aí eu vi. É uma travada, Magda. Foi. Por Deu uma último, travadinha. ele disse: servo meu, não se dobra a homens, só ao rei. Olha. Aí, nessa hora, eu não entendi bem, mas só depois eu entendi que eu seria, então, serva, não só filha, mas serva. A partir daquele momento, minha vida mudou. Eu me apaixonei por Jesus. Se eu pudesse ir para a igreja toda hora, todo instante. Olha, mas aí era ler Bíblia, era tudo. Aí eu quis batizar de novo. Enfim, todas as coisas que eu tinha direito e fui buscando e fui buscando. Um ano depois, tocou, era uma amiga dizendo que tinha uma criança, se eu queria adotar. Eu disse: olha, eu quero, mas uma coisa eu entendi. O meu marido, né, eu devo ser submissa a ele. Então, o que ele decidir, a gente vai combinar. Eu não vou fazer sozinha como eu fazia antes. Vai ser tudo. A submissão é no sentido de debaixo da mesma vontade, em harmonia. Sim. A pessoa que está ligando para mim aí está entrando direto. Aí eu viajei à noite, liguei para casa e era. Perguntei para ele: e aí, você viu a neném? Ele disse: vi, ela é a minha cara. Eu disse: então é o presente que Deus nos prometeu. E assim chegou a Rebeca na nossa casa, Que filha bênção. amada, querida. Hoje tem 32 anos, mas quando a Rebeca tinha
5 meses, eu esqueci que não tinha ligado as trompas e que estava livre. Agora eu não tinha mais a cabeça pesada, querendo filho, porque agora eu tinha minha bonequinha em casa, a princesinha. Aí, quando eu dei conta, estava grávida de novo. E veio a Raquel, essa que mora aqui em Portugal, que eu estou na casa dela. E assim ficaram 4 filhos. Hoje são 4 filhos, 5 netos, mas não são meus. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que o que o Senhor quiser com eles, meu único pedido, eu não peço, Senhor, que se, sabe, claro, a gente dá o melhor estudo, a gente tenta fazer o melhor, mas a minha oração, Senhor, que eles não se apartem do Senhor. Que eles sejam Amém. servos, que eles estejam sempre, sabe, na tua doutrina, no teu amor. E, graças a Deus, eles... Claro que jovem hoje é complicado, mas a gente vai lutando, vai orando, e o Senhor ouve a oração, né? Ouve a Sim. oração de Ana. 7 anos depois da minha conversão, eu feliz da vida, mas na Globo eu não estava mais cabendo, eu não queria mais aquilo. Só tinha agora uma estrela, não era mais Magda Vassenberg, era Jesus de Nazaré. Então eu pedi demissão. Eu pedi demissão da Globo, no auge da minha carreira. Nunca me arrependi. E foi um chororô. E o Rio ligava, mas o que foi que aconteceu? Quer aumento de salário? Não, não é nada disso. Quando eu saí, os jornais estamparam. Ela, a Magda Vassenberg, deixou a Toda-Poderosa pelo Todo-Poderoso. E Que tem sido lindo. assim. Na verdade, eu tenho aprendido, né, nessa caminhada, porque muitas coisas aconteceram, né? Porque o tempo é curto e eu estou falando assim, um Sim. peletão faz. Eu já perdi a conta da quantidade de vezes que dei esse testemunho. Mas Deus tem um jeito dele de falar com as pessoas através da minha vida, da vida de Sara na Bíblia, da vida de Rebeca, da vida de Jó. Cada um chega, né? Nós estamos aqui para isso. É como o Tiago Sim. falou, nós somos como neblina, então eu tenho que aproveitar o tempo que eu estou aqui. E já dei esse testemunho em presídios, colégios públicos, colégios privados, igrejas já perdi a conta, não sei. Já dei em aeroporto para pessoas que estão viajando comigo rapidamente. Enfim, essa história que Jesus contou na minha vida. Então, isso sim tem valor, esse tempo de vida que a gente tem aqui, sabe? O mais que a gente puder divulgar esse evangelho de vida para que Jesus possa alcançar aquelas pessoas que ele Amém. quer alcançar. Então, foram muitas histórias. Eu tenho, assim, várias histórias engraçadas, interessantes durante a minha vida, mas a gente não tem tempo para isso. O principal é que eu prego muito para mulheres, em cursilho, em encontro de mulheres e tal, e eu vejo muitas mulheres abafadas, infelizes, trancadas nas suas vidinhas que elas mesmas permitem, né? Às vezes oprimidas. E eu sempre falo, olha, eu sou feliz. O meu marido não aguentou ficar comigo, porque, na verdade, ele que me levou para a igreja, mas terminou que ele não tinha conversão. E até hoje eu oro. A gente se separou, se divorciou, mas eu respeito, eu nunca quis casar mais, porque isso Não, não é. Não, não quis. Eu separei muito nova, eu tinha 44 anos. A gente ainda ficou muito tempo namorando, naquele negócio de vai e vem, sabe? Mais de 10 anos só nesse negócio assim, porque estava cômodo para ele. Eu não queria mesmo outra pessoa. Mas chegou uma hora que você diz assim: não, epa, eu não posso
é como droga, né? Se eu colocar o sexo como algo que eu não possa viver sem, é uma droga e não é. A necessidade não é uma necessidade fisiológica, não é? A gente pode se resguardar, eu tenho domínio próprio nisso, então é óbvio que eu não vou ver filme erótico, né? Eu tenho que saber Sim, onde eu estou pisando, mas eu sei para onde eu vou. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então, sabe, eu sou feliz. Não dependo de absolutamente nada para ser feliz. Se tiver dinheiro, amém. Eu tinha muito dinheiro quando era da Globo. Depois, não, sabe, não deixou de ter, mas isso não pode ser a causa da minha infelicidade. Não, sabe, se tiver bom, se não tiver, também, porque Deus não nos deixa mendigar o pão. Então, eu tenho que viver. Magda, quando a senhora teve uma conversão mesmo, literal, a palavra, o sentido da palavra conversão, a senhora mudou totalmente a rota que a senhora estava, por É, onde a senhora estava caminhando, a arrogância, a presunção, tudo aquilo ficou para trás. Hoje a senhora é uma mulher humilde. Isso mostra quando a pessoa teve realmente um encontro com Deus. é, Quando uma pessoa que teve um encontro com Deus não tem essas mudanças que o do velho homem, aí não é nem, não é muito difícil, não. É só você olhar por pelo fruto é que a verdade. pessoa, E que aí você, às vezes está na igreja, mas Jesus fala, tem joio e tem trigo. sim, sim, Então, verdade. tem que ver. E também a senhora, a gente fala, minha mãe falava assim, olha com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. A senhora é amiga da missionária Edmeia, também, que é uma querida, uma mulher de É, Deus. é. Então, assim, se conheceram onde? Ela foi pregar em Recife, na minha igreja. E foi ali que a gente se conheceu e aí ficou uma grande amizade até hoje. E hoje vocês São têm, são quase 30 anos. ó, que lindo! É. Vocês têm um ministério que vocês fazem anualmente? Não, eu agendo, né, para algumas igrejas que eu conheço. Já trouxe até aqui para Portugal para fazer seminários. Sempre que eu posso ajudá-la nisso, a gente ajuda. E a gente tem só um encontro que é em maio, geralmente no mês de maio, lá em Recife, que chama Espada Alma. Esse Sim, foi o 7º ano, então é sempre é um negócio diferente, não é um seminário, sabe, desses convencionais. Eu não quero muita mulher, no máximo 150, no máximo. É um lugar pequeno onde dá essa mulherada, mas a gente vai tratar, sabe? A gente tem tanto testemunho bom desse tempo, que são 3 dias lá, e é sempre com a eu vi a ideia. senhora divulgando. É, Eu vi a senhora divulgando, eu quero muito, se Deus permitir, porque esse ano foi online, né? esse Se ano Deus foi permitir, quem online. sabe o ano que vem eu posso estar com vocês lá em Pois Recife. é, se Deus Nossa, quiser, eu te passo se cartaz. ah, sim, sim. E também trazer a senhora aqui na nossa igreja, porque a senhora acaba ficando limitada só contando testemunho. A senhora tem muito de Deus para contar, a senhora tem uma Ah, experiência. sim, mas eu já prego. Esse testemunho é porque as pessoas sempre pedem. Então, quando a senhora. Tem mistério Sim, nesse testemunho. Tem com mistério. certeza. Assim, Olha, se nós fôssemos nos aprofundar no testemunho da senhora, tem muito o que se falar sobre a liberdade sexual, que hoje em isso. dia, a senhora falou lá atrás sobre que não tinha, não tem, para a pessoa que não tem uma base cristã, não tem nada errado ter caso com homem Não, casado, não tem nada errado ir para motel. O que que não, isso tem de importância? Isso é tão normal. é Isso é tão normal. normal. Então, assim, é um testemunho que, se contado no ambiente que você possa falar desses detalhes. Isso sim é muito importante falar que hoje em dia a liberdade sexual é uma coisa assim, quem pensa diferente é careta, e a igreja que é taxada, que, É, nossa, a que igreja, onde que mundo que vocês vivem? E também, e em relação também a ter caso com homens casados, é só um sexo, é mais um, e é. não.
Então, assim, tá acabando? Eu quero terminar com a senhora direitinho, não quero terminar assim, não. Eu vou terminar aqui a live. Gente, eu Certo, vou só voltar com a irmã Magda. Magda, deu branco aqui. É que assim, hoje aconteceu umas coisas que nós não estamos no ambiente que a gente faz a live, então acaba que a gente. Ah, Eu sim. vou voltar só para concluir com a senhora, que eu não quero terminar assim rapidinho. Tudo Gente, bem. nós já voltamos no próximo, na próxima live. Voltem com a gente, só um minutinho. Beijo, beijo, minha querida. Até daqui a um Beijo. minuto. Tá bom.